Sublime Peregrino, livro trazido através do médium Ercílio Mais, do espírito Ramatiz. Bom, vocês sabem, esse livro do Ramatiz é sempre usado o método pergunta e resposta. E outra coisa que queria salientar aqui é que os livros de Ramatiz, escritos por Ercílio Mais, eles são livros transmitidos pela mediunidade consciente, intuitiva, consciente. Ela pode ter algumas inserções do próprio psicógrafo, do médium, né? Inclusive, eu lembro aqui que Chico Xavier, quando começou a escrever intuitivamente, os primeiros 300 livros, né, segundo se sabe aí, ele escreveu dessa forma, né? O seu mentor espiritual, Emmanuel, mandou queimar todos eles, porque tinha muita interferência mental dele. Porque o espírito, no mundo espiritual, ele vê com os olhos do espírito, é uma amplitude de 360 graus. A gente aqui na Terra, mesmo no caso do Chico Xavier, que pode-se dizer que está na categoria de anjo, né? Ele também influenciou algumas coisas tiradas da cabeça dele, que é pelo que ele conhecia nesse mundo, porque ele não vivia com a mente plena no mundo espiritual. Então, houve esse fato aí. Mas vamos lá. Primeira pergunta de hoje. Capítulo 19. O Sublime Peregrino. Poderíeis nos dar um exemplo dessa influência benfeitora da astrologia, né? Cotejando com algum acontecimento da nossa vida em comum? Respondia Matias. Supondo que escolheis a data de 24 de dezembro para se efetuar o casamento de vossa filha. Uma suposição, né, que ele está fazendo. Porventura, esse esponsalício terá de ser realizado implacavelmente só porque é o dia 24 de dezembro ou porque se trata de uma data mais simpática? É um acontecimento que obedece à influência do dia ou de vossa vontade. Assim também aconteceu com a administração sideral, que marcou a data do signo de Peixes e a data da conjunção de Marte, Saturno e Júpiter para Jesus nascer sobre a Terra, porque tal momento correspondia exatamente com a carência da humanidade terrícola em ser esclarecida e salvar-se sob a doutrinação messiânica de um avatar. Abri um parênteses aqui. O Cristo planetário está numa situação, num estado de evolução, imagine. Ele pertence à 21ª, o plano dele é a 21ª dimensão. Nós estamos aqui entre a terceira e quarta. Então, ele usa um termo, avatar, que é ligado mais aos costumes de conhecimento do povo indiano. Por quê? Da Índia. Porque Ramatiz, ele, em sua última reencarnação, antes de escrever esse livro, né, através do Ercílio Mais, ele viveu na Índia. Então, ele usa aqueles conceitos da Índia, avatar. Já outros já usam terminologia para Jesus como o gênio criador, estado de gênio criador, e outros, né? E outros níveis. E Jesus dizia que ele já era um com o Pai. Então Jesus está num grau de perfeição. Espírito puro, puro, puro. Espírito de uma luz que
cegaria qualquer um aqui na Terra se conseguisse enxergar ele no horizonte, com a luz dele. Imagine. Os espíritos, agora continuando, os espíritos diretores do sistema solar, conhecedores profundos das condições morais, dos estados psicológicos e temperamentos das humanidades planetárias que orientam, fixam como, aqui é como, né? Aqui está escrito como, mas vamos botar assim, com fatalmente a descida de Jesus à Terra, esse evento astronômico fora previsto e escolhido no tempo do calendário sideral astrológico para atender as bases do conhecimento mais importante do passado e do futuro da humanidade terrena, a era cristã. Dentro do esquema evolutivo da Terra, quando o signo de Peixes foi visitado pelo famoso trio de planetas, seria também a época determinada ou o momento divino em que a luz do Cristo planetário, sob sublime medianeiro Jesus, irradia a flora, ao orbe, através do seu sacrifício e modelar o código moral mais perfeito para a redenção dos homens, o Evangelho. Tem um parênteses aqui, né? Essa colocação de ou o momento em que a luz do Cristo planetário, pelo sublime medianeiro, ele coloca aqui como se houvesse dois. Mas a gente sabe que, na verdade, Jesus, ele administra mentalmente 9 planetas no sistema planetário. Isso é inconcebível para qualquer criatura humana, por mais absurdamente inteligente que seja, entender isso. Mas vou abrir um parêntese aqui, que é do próprio psicógrafo, né? Que é essa aqui. Ele pede para a gente ver o livro Mensagem Astral, que é um livro que eu pretendo comentar aqui também futuramente, futuro próximo. Principalmente os capítulos As Influências Astrológicas. Lá a gente vai ver um pouquinho isso. Outro capítulo, Os Signos de Peixes, ou o signo de peixe, na verdade, no singular, os signos de peixes. Outro capítulo, Os Engenheiros Siderais e o Plano da Criação. Por exemplo, tem espíritos elevados que chamam de Jesus de, além de esse que chama de avatar, outros chamam de gênio criador, estado de gênio criador, de engenheiro sideral. Né? Isso tudo comporta a capacidade evolutiva do nosso Mestre Jesus. Então, os signos, nestes subtítulos do livro As Mensagens do Astral, do próprio Ramatiz, nos quais o assunto está esmiuçado sobre o plano divino, né? E não comporta repeti-lo nesta obra aqui, cujo objetivo essencial é a figura de Jesus. Trilhões de anos de antecedência, trilhões de anos de antecedência, ano Terra, o tempo, né, exato da descida de Jesus à Terra, a qual, por uma sábia disposição cósmica dos 3 planetas, seria inevitável, mesmo sem a descida de Jesus, porque era uma decorrência natural do próprio esquema sideral e mecanismo cósmico, sob a regência de leis que regulam os ciclos, as aproximações e as revoluções dos astros no cosmos.
Igualmente se dá com o nosso exemplo acima, em que o dia 24 de dezembro surgiria na marcação da folhinha humana de qualquer forma, com ou sem o casamento de nossa filha, ou de vossa filha, que é a comparação que ele começou a fazer aqui. Começou a comparação quando o pai marca lá a data do casamento da filha para o dia 24 de dezembro. Mas escolhido apenas por ser uma grata, agradável, ser mais agradável aos sentimentos daquele pai, ou objetivos. Insistimos em dizer-vos que não houve encomenda especial da conjunção planetária de Saturno, Júpiter e Marte nos signos de Peixe, para presidir fatalmente a descida de Jesus à Terra. Esse evento astronômico fora previsto e escolhido no tempo do calendário sideral astrológico para... Agora vamos dar a explicação para entender um pouco da astrologia. Esse evento astronômico fora previsto e escolhido no tempo do calendário sideral astrológico para atender às bases do acontecimento mais importante do passado e do futuro da humanidade terrestre. A era cristã, que, segundo um espírito bem elevado, que trabalha para Jesus aqui na Terra, de vez em quando ele reencarna e volta, ele diz que o cristianismo ainda não existe na face da Terra. Por quê? Porque ninguém ainda ama o seu semelhante com o amor do Cristo. Isso vai ocorrer. O cristianismo só vai existir na face da Terra. Tal de era cristã, isso é um prenúncio do cristianismo que nós estamos vivendo. A era cristã mesmo vai acontecer quando cada um de nós amar o nosso semelhante com o amor de Jesus. O máximo que a gente consegue amar agora aqui é com o amor humano. O amor de Jesus, o amor verdadeiro, o amor do grande amigo, é aquele que é capaz de dar a própria vida pelo seu amigo. A única prova que você tem, realmente, de saber se uma pessoa é tua amiga, se ela é capaz de dar a própria vida para salvar dela. Esse é o maior exemplo que Jesus fez por nós. Vamos continuando. Dentro do esquema evolutivo da Terra, quando o signo de Peixes foi visitado pelo famoso trio de planetas, seria também a época determinada ou o momento divino em que a luz do Cristo planetário, pelo sublime medianeiro Jesus, iria aflorar ao orbe através do seu sacrifício e modelar o código moral mais perfeito para a redenção dos homens, o Evangelho. Então vamos à próxima pergunta. Comumente, os astrólogos predizem acontecimentos bons ou maus. Na verdade, a palavra correta não é predizem. A astrologia, ela mostra uma predisposição. Eles não fazem premonição. Eles não dizem isso vai acontecer. É uma predisposição, porque pode ocorrer ou não, depende de muitos aspectos. Mas vamos lá. Comumente, os astrólogos predizem acontecimentos bons ou maus para a nossa humanidade, baseando-se unicamente na leitura dos astros e na sua posição zodiacal, sem qualquer predisposição da existência de um calendário sideral, conforme nos informais. Que dizeis? Agora vai responder Ramatiz. Realmente não é preciso muito conhecimento para os estudiosos da astrologia verificarem que, sob a conjunção favorável dos astros, só ocorrem fatos e acontecimentos que realmente determinam os acontecimentos bons ou maus no mundo. Na verdade, os fatos favoráveis ou desfavoráveis preconizados pelos astrólogos já se encontram determinados há muito tempo. Então, os engenheiros siderais já sabem quando aquela conjunção vai ocorrer e determina que esses sejam os marcadores
de certas convulsões ou acontecimentos globais, no caso da Terra. Então, na verdade, os fatos favoráveis ou desfavoráveis preconizados pelos astrólogos já se encontram determinados há muito tempo. Você viu lá em cima que a gente leu que trilhões de anos Terra atrás já estava previsto o momento em que desceria o Cristo planetário para nos trazer o código de moral, o código divino. Eles eclodem sob tal conjunção ou signo zodiacal não por força fatal dos astros, entende-se isso, mas porque são acontecimentos kármicos previstos para tal circunstância no esquema da astrologia. Não é a conjunção que provoca o fato, é que aquele fato é o fato marcador da história. Na verdade, os diretores siderais fixam os acontecimentos bons em concomitância com as conjunções ou presenças planetárias de boa influência, assim como os fatos astrológicos, ou melhor, os fatos trágicos se sucedem, marcados pelas combinações astrológicas de má influência. Resta, então, aos estudiosos precrustarem, melhor falando, eu vou repetir, eu errei de novo, percrustarem. É uma palavra meio complicada para expressar, mas vou exercitando aqui, consegui falar direito. É percrustarem. Parece que até que eu estou falando outra língua, mas é língua portuguesa. As posições zodiacais e, tanto lhes for de sucesso o dom intuitivo, preverem aquilo que já está delineado por força do progresso e do destino espiritual dos homens. Então há um planejamento, né, preconcebido ou calculado para fatos ocorrerem em determinadas épocas. Porque a gente sabe, eu abri outro parênteses aqui, eu sei que as pessoas vão precisar repetir algumas coisas aqui para entender melhor, até porque eu cometo erros, eu sou humano, né, na pronúncia e repito a palavra correta, depois pode confundir, mas você veja, na sucessão desse calendário sideral, os momentos ou os dias bons alternam-se com os dias aziagos, os dias ruins, né? Tal qual os domingos, dias santos e feriados são dias agradáveis para passeios, divertimentos, excursões ou visitações. E o ano bissexto, ou os dias 13 de sexta-feira, fazem com que os mais supersticiosos, aí já é outro problema, evitem casamento, mudança, início de negócio ou comemorações. Mas eu vou ler aqui um adendo aqui, do próprio, se não me engano, do próprio psicólogo. Ele diz aqui: o Sol faz a cobertura astrológica de um signo zodiacal no prazo de 1160 anos. O Sol faz a cobertura astrológica de um signo zodiacal no prazo de 1160 anos exatos. Anos Terra, né? Esse anos calculado aí, nosso calendário juliano, se não me engano, é o juliano. Um grande ano astrológico é a passagem do Sol por 12 signos, perfazem 25.920 anos. Olha só, vou repetir. Um grande ano astrológico é a passagem do Sol por 12 signos. Isso perfaz 25.920 anos. 2 milhões de signos somam exatamente o total de 4 bilhões 320 milhões de anos terrestres. Ou seja, o tempo
que ocorre um manvantara, pulsação, aquela ideia que nós já temos que é um respiro de Deus, pulsação de Brahma, ou o grande plano da criação de Deus. Nós já falamos no decorrer do livro aí, não vou repetir tudo aqui porque fica muito longo e cansativo. Graças à criação e ao desfazimento da matéria exterior na composição dos mundos no cosmos, também se formam novas legiões de consciências individuais que surgem ignorantes, mas depois alcançam a angelitude na decorrência de cada grande plano, louváveis para a humanidade, tal como o nascimento de Jesus, o início da era cristã, o renascimento das artes e das ciências benfeitoras, ou então períodos longos de paz. No entanto, as situações astrológicas entre os orbes de fluidos discordantes ou de má combinações magnéticas marcam acontecimentos indesejáveis que modificam a paisagem do orbe ou eventos trágicos como as revoluções e guerras, onde se trucidam homens, mulheres e crianças. Em geral, os astrólogos tomam o efeito pela causa. Entenderam? E supõe que a boa ou má influência de certos astros é que realmente determina os acontecimentos bons ou maus do mundo. Bom, na verdade, os fatos favoráveis ou desfavoráveis preconizados pelos astrólogos já se encontram determinados há muito tempo. São marcadores, na verdade. As composições astrais de determinados fatos, que eles usam como marcadores. É isso, gente. Vamos ficando aqui. Pode ser um pouquinho mais complexo entender isso aqui, mas quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, saber o que acontece com nossas vidas nesse mundo, o que é a evolução, como se decorre o manvantara, ou a pulsação, né? Entender que cada 4 bilhões 320 milhões de anos terrestres acontece a humanidade desse planeta. Claro, quem não progrediu com ele vai para mundos mais atrasados, passar esse período lá, vai entrar no meio de um período desse lá. Acontece que esses mundos aqui, eles vão ser, vamos dizer assim, transformados de tal maneira que eles vão se desmaterializar nesta condição de matéria que nós nos conhecemos e vão se transformar em mundos muito mais evoluídos. E os espíritos que continuarem vão evoluir junto com ele. Vão transformar a sua matéria. Né? Você vê que a humanidade hoje não se alimenta mais como se alimentava na era do homem troglodita. Já melhorou muito a alimentação. A alimentação está mudando os corpos. E os corpos vão ficando cada vez mais sutis. Por aí vai. Isso é tanto tempo, terra, que a gente ainda não tem condições de avaliar com perfeição. Mas vamos em frente. Esse foi o capítulo 19 do livro O Sublime Peregrino do Espírito Ramatiz, trazido pelo médium Hercílio Moraes.